Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Meditando nas Escrituras, onde estamos numa série de estudos bíblicos, onde você pode acompanhar aí no conforto da sua casa, na tela do seu celular, do seu computador, do seu smartphone, e você pode estudar isso aí separadamente aí na sua casa, e você pode também levar esses estudos aí para o grupo aí da sua igreja, da sua comunidade evangélica. Para você que é líder de algum departamento, é muito importante você saber sobre alguns assuntos que nós estamos tratando aqui. Hoje nós vamos falar sobre a batalha contra a tentação. Ou seja, todos os dias nós somos bombardeados com tentações que pode desviar os nossos pensamentos, nossas atitudes, ações do caminho de Deus, daquilo que Ele deseja para nós. Então essas tentações, elas não surgem apenas em grandes provações, mas também em pequenas e sutis desafios diários. Como a tentação de mentir, de nutrir ressentimentos, de ceder aos desejos carnais. Então percebemos que ela é uma luta constante que todos nós enfrentamos, independentemente do nosso nível de maturidade espiritual. No entanto, Deus nos fornece algumas ferramentas necessárias para que possamos lutar e vencer essas batalhas. Então a nossa ideia nesse episódio é falar um pouco sobre esse assunto, reconhecer as tentações, as estratégias bíblicas para poder resisti-las e como que a gente pode fortalecer a nossa fé para permanecer firmes na nossa jornada cristã. Então, no primeiro momento, a gente precisa entender a natureza da tentação. Mas afinal, o que é a tentação? A tentação, ela nada mais é do que um impulso ou um desejo de agir de uma maneira contrária à vontade de Deus. É importante entender que ser tentado não é o mesmo que pecar. Então todos enfrentamos tentações, inclusive Jesus, o Filho de Deus, que foi tentado no deserto. Então a tentação é um teste da nossa fé, da nossa obediência a Deus. E é nesse teste que mostramos nossa lealdade a Ele, escolhendo resistir ao pecado. Entretanto, é importante estar ciente de que a tentação, ela vai explorar as nossas fraquezas humanas. E é exatamente por isso que nós precisamos estar vigilantes e bem preparados para enfrentá-la. É como Tiago 1,13 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e também Ele a ninguém tenta. Então, quais são as fontes da tentação? De onde que vem a tentação? As tentações, elas podem ser originadas de várias fontes, cada uma trazendo os seus desafios diferentes. A gente poderia começar falando sobre o desejo pessoal. Muitas vezes, nossas próprias paixões e desejos são as maiores fontes das nossas tentações. Então, esses desejos podem ser inofensivos em si mesmos, mas se tornam pecaminosos quando nos levam a agir contra a vontade de Deus. Por exemplo, o desejo natural por conforto. Ele pode nos tentar a evitar responsabilidades ou ceder à preguiça. A gente não precisa informar a você que a preguiça é pecado, porque a palavra do Senhor diz isso. Então, veja que você buscar o conforto é muito bom. Porém, quando nós nos isentamos das responsabilidades que temos para com o reino de Deus, de pregar o evangelho, por exemplo, às vezes tem pessoas que não pregam porque está cansada. Eu estou cansado, eu não estou disposto a evangelizar. Então tem uma preguiça. Então você já percebe que já começa a ir para o lado onde a gente vai contra a vontade de Deus. Podemos citar também aqui o mundo. Nós vivemos em um mundo que frequentemente ele promove valores e comportamentos que eles são contrários aos planos, ao propósito de Deus. Então a mídia, a cultura popular, as pressões sociais muitas vezes nos tentam adotar padrões que não condizem com os ensinamentos bíblicos.
o mundo ele oferece várias iscas que prometem às vezes felicidade, mas que acaba nos afastando do reino de Deus. Por exemplo, você pode trabalhar muito porque o mundo diz que se você trabalhar muito, você vai conquistar muito dinheiro. E às vezes nós ocupamos tanto o nosso tempo com isso, que nós nos esquecemos de orar, de meditar na palavra, de visitar os enfermos. Por quê? Porque nós estamos ocupados, porque o padrão do mundo nos ditou uma regra. E a tentação por obter o conforto, a riqueza, o dinheiro fez com que a gente nos isentasse das nossas responsabilidades e logo se afastando dessa responsabilidade, nos afastamos de Deus. Outro ponto que a gente pode relacionar aqui, Satanás. Então a Bíblia nos ensina que o diabo é um inimigo ativo que busca nos desviar do caminho de Deus. Então ele é astuto, né? Conhece as nossas fraquezas e normalmente ataca nos momentos que estamos vulneráveis. Então ele nos tenta com mentira, nos faz duvidar do amor e das promessas de Deus e nos leva a questionar a fé que temos em Deus. E a gente não precisa aqui dizer o que ele fez com Jesus. Ele citou a palavra, mas a palavra fora do espírito da verdade. Ele não estava ali falando uma mentira. Ele estava falando alguns pontos bíblicos da palavra de Deus, mas sem o espírito da verdade. E você sempre vai perceber que ele estava tentando levar Jesus a estar com os olhos naquilo que é terreno, nas paixões desse mundo, quando na verdade Cristo veio para um propósito, que era ir para a cruz, e queria fazer a vontade de Deus. Então percebe, não há nada de ruim você desejar coisas que existe nessa terra aqui, de conforto dessa terra. O único problema é quando isso te afasta do propósito de Deus e daquilo que Deus te chamou para ser e fazer nessa terra. Tiago 1,14 diz que, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Então, por isso que nós precisamos fazer uma análise do nosso coração para ver o que é que está dentro dele, se aquilo dali pode ou não nos afastar de Deus. E como que a gente pode lutar contra a tentação? Através de vigilância e oração. É muito importante nós entendermos sobre esse ponto. Jesus, ele enfatizou repetidamente a importância de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Mas o que de fato isso significa? Primeiro, vamos falar sobre vigilância. Ser vigilante é estar atento e consciente nas áreas da nossa vida onde somos mais vulneráveis à tentação. É identificarmos os momentos, ambientes, situações que podem nos levar a pecar. Isso requer uma autoanálise constante e um coração sensível à direção do Espírito Santo. Ser vigilante também significa estar preparado como um soldado em prontidão, sabendo que a tentação pode surgir a qualquer momento. Ou seja, quando um soldado ele está se preparando ali dentro do aspecto militar, muitas vezes não tem uma guerra iminente. Mas se uma guerra surgir de repente, ele está preparado para agir. Ele está preparado para contra-atacar. Ele está preparado para se defender daquelas ações. E assim é a vida do cristão. Ele está vigilante o tempo todo. E aí entra a oração. A oração é a nossa linha direta de comunicação com Deus. Quando oramos, nós reconhecemos nossa dependência dele, pedimos força para resistir. E veja que Jesus no jardim de Getsêmani, ele orou intensamente antes de enfrentar a tentação, de poder ou de fugir da cruz. Antes dele passar por todo esse momento, ele foi tentado a fugir desse aspecto da cruz. Então ele sabia que a oração fortalecia seu espírito e para enfrentar a provação, ele precisava orar, pois ele sabia que a tentação em algum momento ela iria aparecer. Da mesma forma, a oração ela nos capacita a resistir às tentações que estamos por enfrentar em algum momento da vida. E a gente deixa esse texto bíblico de Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentações.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Como que a gente pode também lutar contra a tentação? Um outro ponto importante disso é a palavra de Deus. Usar a palavra de Deus como arma. Usando a palavra de Deus como arma. Então a palavra de Deus é a nossa maior arma contra a tentação. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu a cada tentação com as Escrituras, mostrando-nos o poder da palavra de Deus. Memorizar e meditar nas Escrituras nos permite ter respostas prontas quando somos tentados. Então a palavra de Deus não apenas nos ensina o que é certo ou errado, mas também nos fortalece, guiando-nos em viver uma vida que seja santa. E como é que você usa a palavra de Deus como arma? A primeira delas é a memorização. Ter versículos chaves memorizado e ter é como a gente ter munição pronta para quando o inimigo atacar. Em momentos de fraquezas, um versículo apropriado pode nos lembrar das promessas de Deus e nos dar a força para resistir. O versículo precisa estar no seu coração. Você precisa crer que a palavra do Senhor é verdadeira. É por isso que o salmista, no Salmo 1, ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e no final desses versos ele vai dizer que esse homem que é bem-aventurado, esse homem que é feliz, ele medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Ou seja, em qualquer momento da sua vida, ele pode ser atacado e ele está preparado com essa palavra. O segundo ponto aqui é meditação da palavra. Meditar na palavra vai além de o simples ler as Escrituras. Significa refletir profundamente sobre ela. Permite que os seus ensinamentos transformem a nossa mente e coração. Quando enchemos a nossa mente com as verdades de Deus, nós estamos menos propensos a ceder às mentiras do inimigo. Então, não apenas decore ou memorize, como acabamos de dizer aqui, porque é importante você saber da palavra, memorizar, mas a meditação. A meditação, ela está ligado com um estilo de vida. Quando você medita sobre a palavra de Deus, você começa a refletir de como você está guiando a sua vida e você tem a chance de você redirecionar a sua rota, o seu caminho com os planos de Deus. E é por isso que a palavra do Senhor diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a gente só tem uma forma de esconder a palavra no coração, que é quando nós memorizamos, nós meditamos sobre ela e nós fazemos uso dela na nossa vida diária. Mas a gente não consegue fazer isso com a nossa força. Nós só conseguimos vencer a tentação também na força do Espírito, contando com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o nosso consolador, o ajudador, enviado por Deus para nos capacitar a viver uma vida que agrada a Ele. E quando enfrentamos as tentações, o Espírito Santo nos dá discernimento para entender o que é pecado e nos dá força para resistir. Ele nos lembra da palavra de Deus e ele nos guia no caminho da verdade. E olha o que esse Espírito faz conosco. Primeiro, ele dá discernimento. Uma das funções do Espírito é nos ajudar a discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Então ele nos alerta quando estamos em perigo de ceder à tentação e nos guia de volta ao caminho certo. Segunda coisa que ele faz é nos fortalecer. O Espírito nos dá poder para fazer o que não conseguimos por nossas próprias forças. Ele nos capacita a dizer não. Ele nos capacita a dizer sim. Ele nos capacita no aspecto do não, de dizer não ao pecado e sim à vontade de Deus. Não precisamos lutar contra as tentações sozinho, até porque a gente não vai vencer mesmo. Então o Espírito Santo, ele está ao nosso lado, nos fortalecendo em cada passo.
Em 1 Coríntios 10:13 vai dizer aí para nós: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Como que nós podemos continuar lutando contra a tentação? Nós podemos falar aqui do apoio da igreja, da comunidade cristã, a importância de estar em comunhão com a igreja. Deus nos chamou para viver em comunidade e uma das razões para isso é que precisamos uns dos outros para vencer as tentações. A Bíblia nos encoraja a confessar nossos pecados e orar uns pelos outros. Quando compartilhamos nossas lutas com os nossos irmãos e irmãs na fé, nós encontramos apoio e encorajamento e prestações de contas, né? A comunidade cristã, ela oferece um ambiente onde podemos crescer juntos e nos fortalecer na fé. Um dos aspectos que nós vencemos as tentações é confissão. Confessar nossas lutas e tentações a outros crentes não é um sinal, às vezes, de fraqueza, mas a humildade de buscar ajuda. Quando confessamos, trazemos à luz aquilo que o inimigo quer manter escondido, e isso quebra o poder da tentação sobre nós. Como nós falamos aqui de oração, a oração mútua, a oração conjunta também nos ajuda. Orar uns pelos outros é uma forma poderosa de apoio espiritual. É o que nós chamamos daquela oração de intercessão, né? Uns pelos outros. A oração em comunidade nos fortalece e nos une como corpo de Cristo, tornando-nos mais resilientes contra as tentações que possamos enfrentar. Então, como a palavra do Senhor declara, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então, a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz. Ou seja, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Bom, até esse momento nós temos falado sobre alguns pontos para a gente poder resistir à tentação. Mas aí surge uma pergunta: existe alguma recompensa de resistir à tentação? O que é que ganhamos em resistir à tentação? Existe alguma bênção de vencer a tentação? Vamos lá. Resistir à tentação, nós declaramos aqui, não é fácil, mas a Bíblia promete que há uma grande recompensa para aqueles que perseverarem. Quando resistimos, não apenas evitamos o pecado, mas também crescemos o nosso relacionamento com Deus. Nossa fé, ela é fortalecida, nossa confiança em Deus aumenta e experimentamos a paz e a alegria que vem de viver em obediência. Além disso, Deus promete uma coroa de vida àqueles que permanecerem fiéis até o fim. Cada vitória sobre a tentação é uma vitória para o reino de Deus e uma demonstração de poder transformador da sua graça em nossa vida. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. O que a gente aprende com tudo isso? Que em nossa jornada cristã, nós enfrentamos muitas tentações, mas Deus é fiel e nos dá o que precisamos para vencer. Ao nos armarmos, né, contra a palavra de Deus, deixa eu corrigir aqui, ao nos preparar com a palavra de Deus, mantermos uma vida de oração, dependemos do Espírito e nos cercamos de uma comunidade de fé. Estaremos bem preparados para resistir às tentações. E é importante nos lembrar que cada vez que nós resistimos, nós nos tornamos mais fortes e mais semelhantes a Cristo. Que a cada dia nós possamos escolher viver para a glória de Deus, confiando nele para que ele possa nos guiar e nos sustentar em cada momento da nossa vida. E aqui eu quero finalizar com um desafio prático para você. É um chamado a uma ação. Para terminar, eu quero lançar aqui um desafio para você essa semana.
Identifique uma área de sua vida onde você está sendo ou tem sido tentado. Ore sobre isso. Busque um versículo bíblico que possa te fortalecer e compartilhe essa luta com um irmão que esteja forte na fé, com um amigo cristão de confiança, para que junto podemos encorajar uns aos outros a crescer nessa caminhada com Deus. E lembre-se, não estamos sozinhos nesta batalha. E com Deus ao nosso lado, a vitória com certeza é certa. E aí fica esse versículo para você. Tudo posso naquele que me fortalece, ok? Até o nosso próximo encontro aqui no Meditando nas Escrituras.